não. Grande Conflito. Tem bastante coisa que ela fala que a gente vai estar estudando, né? Bastante Muito. coisa. Deixa eu te explicar uma coisa, então, que você vai sacar rapidinho, tá? Ó, eu estou aqui, mas onde eu vou, eu levo esse livro para dar de presente para as pessoas, né? Sim. Eu tenho aqui, ó, entendeu? Olha. Eu dou para as pessoas, por quê? Porque é um livro adventista. É que quando eu dou estudo bíblico falando do livro do Isaac Newton, que é esse aqui, que é de 1733, as pessoas falam, mas quem começou a estudar isso depois do Isaac Newton? Todo mundo pergunta. Porque quer entender, né? Aí eu falo, ó, o único grupo que começou a estudar isso daí foi os Milleritas, de Guilherme Miller. Isso, eu tô aí no livro. O Guilherme Miller, que estudou bastante isso. E ele foi o Pedro. Que calculou. O Pedro aí. É o Bento. É o Bento. Oi, Bento. Foi ele que calculou, fala oi. Oi, Bento. Você que fez o cálculo, Bento, aí, que a gente ficou sabendo? Não, foi o Guilherme Miller que calculou os 1844. Isso. Aquela parada. Ele que chegou nessa ideia aí, né? Que até coloquei aqui, só colocar de novo para a gente rever aqui, né? Aqui acho que dá para ver. Ela tem um gráficozinho no livro dela também, né? Bem parecido assim, com esse. E aí ele calculou esse negócio aí, baseado no que a gente estudou. Chega aí, Pingo. A Pingo chegou aqui agora também, vai estudar com a gente. E aí foi legal, porque você vai ver o quê? Você vai acompanhar se o cálculo estava certo e aonde foi o erro, né? Aí, quando surgem os estudos, o pessoal, uns se decepcionaram, claro, outros quiseram seguir outro rumo e entender que aquilo tudo estava errado. E sempre há os auditores, né? A auditoria tem que ser feita numa empresa, numa igreja, na família. A auditoria é ver, peraí, onde está o erro e vamos corrigir isso aí. E aí, então, viram, reconheceram, e aí, quando acontece o estudo de Apocalipse, eles entendem que seria doce na boca, mas amargo no estômago, ou seja, seria algo, nossa, que fantástico, descobrimos quando Jesus vai voltar, mas não, erramos, Deus não voltou. E aí, Ellen White, ela escreve esse livro, e eu fico feliz de saber que você está lendo, porque esse livro, Adriana, tem histórias assim incríveis, testemunhos, depois você pede aí para a Andréia te passar, pessoas, padres, tá? Líderes religiosos, pessoas comuns, empresários, e tem histórias assim de que é um livro que o diabo não gosta que a pessoa lê, entendeu? Porque revela a parada toda. Sim. Inclusive o destino dele, né? E aí agora a gente vai estudar Daniel, ou Pingo, faz oração para nós. A gente vai orar e já vai começar, tá, gente? Eu já li 5 vezes, André, Adriana, esse livro. Então, eu acaba ler mais uma vez, né? De novo. E eu ainda comecei, eu li até o 16 de novo, agora a gente estava fazendo aqui até uma leitura em grupo, sabe, para fazer os comentários, porque ele tem muita informação. Muita, sim, muita mesmo. Bom, a gente aprende bastante. Antes dela fazer a oração, se você pegar ali, você vai perceber que a história da igreja cristã primitiva e vai se desenrolando até chegar aos nossos dias e vai para o futuro. Quando você chegar no final do livro, você fala, caramba, estudei Apocalipse. Porque... a metade dele é bem histórico. Aí as pessoas geralmente falam assim para mim, o começo do Grande Conflito é sem graça, porque é muita história. Eu falo, gente, mas é a parte mais fascinante, porque são histórias incríveis. Você vê como as coisas... Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com história, que nunca foi forte, né? Quando eu fiz direito, que tinha peso 4, história, eu tive que fazer cursinho particular, porque é uma coisa que não entrava na minha cabeça. Mas, por isso que eu falo, que daí começa a ficar mais interessante, né? Agora depois que eu terminar, eu quero voltar de novo para ler novamente, principalmente essa parte aí. Isso é muito bom. E comparando na Bíblia para ver se o que ela está falando está lá, né? Opa. Né? Vamos orar. Vamos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, que vamos parar mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Sua palavra é infinita, Senhor. Nós sempre vamos ter o que aprender. Sempre vamos. E cada vez que a gente para ouvir, a gente aprende de um jeito diferente. Por isso pedimos agora a presença do Espírito Santo
para que a gente consiga entender as palavras da forma que o Senhor deixou para nós, Senhor. Amém, Jesus. Que possamos entendê-las e colocar em prática na nossa vida, ensinar outras pessoas, Senhor, porque o mundo carece de conhecimento da Tua palavra. Te pedimos a Tua bênção sobre esse estudo, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus, amém, amém. Eu queria começar hoje lendo um texto, quero que vocês abram a Bíblia em Provérbios, para vocês entenderem como é importante, como a Bíblia dá importância para quem estuda as profecias, sabe? Provérbios capítulo 28, tem um texto lá que sempre eu tenho usado e eu pequei em não mostrar para vocês alguns dias aqui. Perdão, capítulo 29 do livro de Provérbios, capítulo 29, no verso 18. Quer pegar lá? Tá. Pode ler quem encontrou aí. Se o Bruno encontrou e a Adriana, pode ler. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Você vê que para o povo dos tempos bíblicos, eles entendiam que a profecia é algo que mantém o povo, a igreja, a comunidade religiosa viva, acesa, atenta aos sinais, né? E fala, não havendo profecia, o povo se corrompe. Né? Então, é uma realidade que a gente tem que levar em consideração. E o livro de Apocalipse é profecia pura, né? Então, é difícil a gente querer estudar história para entender, tem que estudar a Bíblia toda para entender. Apocalipse eu diria que é um livro cifrado, né? Quem estuda música sabe que ele tem que estudar os símbolos musicais para poder tocar a música no pentagrama, o que é sol, o que é lá, o que é ré, o que é sustenido, o que é bemol. E Apocalipse, numa analogia simples, é bem isso. Então tem gente que começa a estudar, desanima, por quê? É difícil. E normalmente as pessoas querem o que é fácil, né? E eu parabenizo você, viu, Adriana, de coração mesmo, porque eu vejo sua dedicação mesmo aí, né, um pouquinho com dor de cabeça e tal. Eu vejo, entre os adventistas, a gente tem muito preguiçoso. Que ele tá aqui para a verdade e tal, mas não estuda, não entende, não sabe explicar, não é por aí. Você encontra com pessoas que são amigos de outras fés, metodistas, presbiterianos, batistas, e a pessoa não sabe explicar nada. Eu sou adventista, né? A gente tem a verdade, bota a Bíblia debaixo do braço, tá? Não é por aí. A gente tem que ter a razão da nossa fé. Eu admiro muito, até você viu ali a inauguração do Museu de Arqueologia Bíblica, né? Você vê a humildade do cara, o cara Nossa, é um crânio, né? Muito, eu sou muito fã dele. O cara é fera. E lá tava o pessoal dos podcasts que ele dá entrevista, tinha gente, líder de Estado, pastores de outras denominações, porque ali o MAB é para o Brasil, né? Foi uma benção aquilo ali, um museu de arqueologia que vai beneficiar toda a fé judaico-cristã, né? Eu gostaria de ir lá conhecer, quero ir. A minha filha foi hoje, conheceu hoje, mandou, pai, no MAB, mandou um chaveirinho e tudo. Que legal, hein? Legal, ele fica em Engenheiro Coelho, até olhei no mapa, é perto ali de Americana, Campinas, assim? Isso, região de Campinas, eu morei uma época 40 minutos de Campinas. Eu conheço aquela região, assim, só Engenheiro Coelho que eu não conhecia. E é bacana, e aí foi um sonho que ele realizou, não sei se você assistiu, é longo tudo ali, né? Mas ele explicando, ele pega desde o bronze antigo, faz uma timeline muito bem feita, e essa experiência para quem vai no MAB, entender a Bíblia ali. E vamos entender a Bíblia aqui agora, né? No capítulo 11, nós lemos ali que começa uma visão para João, e João é dado na visão, ele vê ali que foi dado uma cana para medir. Cana imagina um metro, uma fita métrica, era um instrumento da época para medir coisas, né? Para se certificar de que a medida estava correta, de que o prumo, o alinhamento, era um instrumento utilizado para a construção civil da época. Então, a engenheira que está aqui do lado não vai me deixar mentir, né? Que ela é engenheira, fonoaudióloga, já falei, né? Por isso que eu sou fã dela, né? Nossa, engenheira e fono, né? Bem assim, mesma área, né? Humanas e... Adriana do céu, um dia você vai conversar com ela, você vai ver. E sabe conversar. Quer dizer que eu também sou pianista, viu, Pingo? Um dia a gente vai vamos tocar um 4 mãos aí. Vamos marcar. Quando ela for em Maringá, Adriana, vamos marcar um dia. Eu tenho um lugar onde tem um piano bom aí, ó.
Só pra gente. Mas assim, eu me formei, eu tinha 17 anos, né? Agora, com 43, que assim, que eu tô começando a tocar de novo, então eu tô tudo enferrujada. Eu também tô totalmente enferrujada. Nossa. Ele fala, mas ele não tem noção, tanto porque assim, eu tive que parar também. Qualquer coisinha que a gente toca um pouco mais que só um dedo, assim, uma mão, né? Nossa, quem é leigo já adora. É verdade. Já chama atenção, né? Mas a gente estudou ali, foi dado uma cana de medir, e para medir o quê? O templo e os adoradores. Então, para medir o templo e os adoradores, por quê? Porque ia ser executado algo que? Juízo, porque nós estamos estudando algo que antecede um juízo de Deus. Aliás, o último juízo de Deus. Quando estudamos as trombetas são juízos divinos aos antagônicos, ou aqueles que não se adequam à mensagem do Evangelho. A última trombeta, houve um interlúdio, não estudamos a sétima trombeta. Né? Parou na sexta ali, no capítulo 9, e aí começou a falar do anjo e o livrinho, aí entendemos que era um livrinho que estava selado, e aí descobrimos que era o Daniel, o livro de Daniel, aí descobrimos que um povo começou a estudar esse livro de Daniel, aí acharam que Jesus estava voltando, já entendemos tudo isso. Aí descobrimos que tinha as duas testemunhas que estão verificando, e essas duas testemunhas, simbolicamente, é o Velho e o Novo Testamento, que se complementam, e depois da Revolução Francesa, onde o Papa Pio VI foi preso, aí o mundo teve a liberdade, de novo, de poder estudar e concatenar a palavra de Deus entre os seus textos e os seus ensinos de uma maneira mais livre, e não castrada e ditatorial, como era a Igreja Romana, né? E todos sofriam ali, não eram só os católicos sinceros, eram protestantes, ninguém podia ler a Bíblia era queimada, o cara era perseguido, etc. E essas testemunhas sofreram, aí elas são libertadas, e agora vem uma forma de medir quem é o verdadeiro adorador, que está seguindo a palavra de Deus e que está adorando em espírito e em verdade no templo. Mas que templo é esse? Aí entendeu-se, então, que se o santuário que seria purificado não era na terra, que esse foi o grande erro, achar que Jesus viria purificar a terra em 1844, aonde estaria esse santuário? Aí nós lemos em Hebreus que esse santuário está no céu, então fica claro que Jesus, segundo essa interpretação profética, ele passa a operar, a ministrar um novo modelo dentro do santuário, que era simples. Na terra acontecia isso. O Santíssimo tinha todo dia os serviços, e uma vez ao ano, só o sumo sacerdote ia no Santo dos Santos para realizar o que era conhecido na cultura judaica como expiação ou purificação do santuário, que hoje, até hoje, os judeus comemoram como o dia do Yom Kippur, fazem jejum, etc., e porque eles não entenderam que o Messias veio, então eles ficam ali fazendo esses rituais. Mas, quando Jesus vem, esses rituais, eles se encerram, o véu do templo é rasgado, de alto a baixo, querendo dizer que esses sacrifícios não precisariam mais ser feitos, e o sumo sacerdote sobe para o santuário celestial. E aí, nós estudamos isso tudo, e aí agora termina ali no verso 13, falando do capítulo 11, que naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais foram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Aqui nós entendemos que depois da noite de São Bartolomeu, segundo a história, nós temos o famoso terremoto de Lisboa, o maior terremoto da história da humanidade, já registrado, e esse terremoto foi do sul da África até o norte do Golfo de Halifax. Todas as informações, depois está sendo gravado aqui o vídeo, depois vocês vão confirmar tudo isso, dá um Google, Wikipedia, para ver isso aí. E aí, eles entenderam que isso foi uma espécie de um chega na França, na Europa, que estava ainda querendo perseguir e queimar Bíblias, mesmo depois do Papa Pio VI. E aí foi liberado, as sociedades bíblicas começaram a imprimir Bíblias, houve uma abertura para a liberdade religiosa. Em 1804, por exemplo, foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica. Em 1816, foi fundada a Sociedade Bíblica Americana, e essa Bíblia que eu estou lendo para vocês aqui, que eu uso, que é uma Bíblia de referência Thompson, ela é a tradução de João Ferreira de Almeida. O João Ferreira de Almeida,
Era um padre que se tornou protestante depois de estudar as profecias e quis traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, em português. E aí as coisas foram abrindo, aí começaram a aparecer vários, entre aspas, vários luteros, né? Vários protestantes. E aí o evangelho avançou. E aí, então, fica um hiato, né? Uma pergunta. Peraí, mas avançou e agora? Vai terminar quando? Quando a 7ª trombeta for tocada. No capítulo 11, o que está no verso 15? Pode ler para a gente aí, Adriano. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha que coisa linda. Então aqui está dizendo o seguinte: depois de acontecer tudo isso, haverá um momento que a 7ª trombeta será tocada. E aí pergunto, Bruno, já tocou? Não, porque o texto está dizendo que ouviu-se grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Jesus chegou ainda e já estabeleceu o seu reino eterno? Ainda Jesus não veio. Então, a 7ª trombeta, ela será tocada pouco antes da volta de Jesus. Ok? Inclusive, todos os versos do capítulo 11, daí para frente, todos eles são referências à chegada majestosa e triunfante do Rei dos Reis, Cristo. Quer ver? Bruno, lê para a gente aí o 16 e o 17. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Olha, a partir desse momento ele começa a reinar de fato na terra, ou seja, o domínio que ainda é dos americanos, dos Israel, do Hamas, da Rússia, da Ucrânia, do Lula, do Bolsonaro, isso aí não existe mais nada aqui. Ele chega e fala: Zé Fini, é eu que mando aqui, né? Então isso não aconteceu. Agora, uma coisa interessante, perto de em que momento essa trombeta vai tocar? Olha o que está dizendo, esse texto já dá uma pista para a gente, para ver se nós hoje, no presente, em pleno 14 de novembro de 2023, estamos ou não na iminência de algo assim. Leia o começo do verso 18, Adriana. Eiraram-se as nações. Nações iradas. Né? Pode ler. Então, pode ir. E veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Nossa, olha só, gente. A gente está vivendo numa terra que está sendo destruída de diversas maneiras pela humanidade. Nós vivemos um momento onde as nações estão iradas, né? E onde os reclamos dos santos já atingiram os céus, e Deus está prestes a vir e julgar e dar ao galardão aos seus profetas, aos que temem o seu nome. E aqui tem uma coisa muito importante que acho que vale a pena a gente dar uma paradinha antes de fechar o capítulo 11 e entrar no 12, tá? Aqui fala, ó, recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Né? Então, só para você entender, o que é temer o nome de Deus? É ter medo dele? O que vocês acham? A Bíblia, quando ela usa temor, tem um sentido diferente de medo. Não é só respeitar, porque, peraí, eu tenho medo, hein? Ele é forte, ele vai me bater, ou ele vai me vencer. Não é só isso. O temor a Deus, ele tem uma característica que é o que implica na verdadeiro povo de Deus. E eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o livro que vamos ler lá em Eclesiastes, Salomão, ele vai falar, ele vive várias coisas, Salomão, na vida dele. Antes de morrer, ele chega a uma conclusão como um rei sábio. Eclesiastes, capítulo 12, você vai lá para Salmos, Provérbios, Eclesiastes.
Encontrou? Capítulo 12. Ó, o verso 13 e 14. Eu vou ler aqui. Olha só, na minha Bíblia eu coloquei, eu até decorei esse verso, mas ele tem muitas implicações. O Salomão, só para a gente entender rapidinho o contexto, o Eclesiastes é o último livro que Salomão escreve. Salomão escreveu praticamente uma carta apaixonada quando ele era bem jovem, que é chamada Cantares de Salomão. Ele escreve essa carta para a mulher dele, que ele amava, que era Sulamita, apesar da Bíblia falar que ele teve várias mulheres, concubinas, mas uma era que ele reconhecia como sua mulher, vamos dizer assim, legítima, né? Os outros eram tudo casamentos políticos para ele ganhar terra, ser amigos dos vizinhos e não ter guerra, se você analisar friamente. Porque Salomão não tem tantos filhos. Se ele tivesse deixado tantas descendências assim, seria claro que ele casou com essas mulheres para ter descendência, mas não, negativo. Ele só teve Roboão, né? Que foi o filho dele, inclusive foi o sucessor. Mas ele escreve o Cântico dos Cânticos, aí na sua sabedoria que Deus deu, ele escreve o livro de Provérbios, que são conselhos a pais, a reis, a administradores, a famílias, anciãos. E no final da vida dele, depois que ele já provou de tudo, fez de tudo, conheceu, teve muitas experiências positivas e negativas, ele escreve Eclesiastes já como um homem velho e cheio de experiência. E aí o livro é forrado de uma palavra, é vaidade. Ele vai falar aqui, ali, toda hora, eu já fiz isso, já fiz aquilo, é vaidade. Você já fez isso, já guardou isso, já acumulou isso, é vaidade. Tudo é vaidade, ele vai falar. Gaste seu tempo de maneira inteligente, ele vai falar, porque o resto é vaidade, etc. Aí, no capítulo 12, ele fala para lembrar do Criador nos dias da nossa mocidade. Por quê? Antes que venham os maus dias. Que maus dias? Quando a gente fica velho. E quando a gente lembra do nosso Criador na nossa mocidade, a gente gasta energia na melhor fase. A gente se dedica para o Criador, para Deus, né, para nossa família, para pregar o Evangelho, para ganhar pessoas para Deus, etc. E aí fala, quando cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Final do verso 1. Né? Aí ele fala, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ele está falando, depois de passar muito tempo, e você não ter mais uma visão forte para identificar as coisas. E ele vai falando de todos os fatos negativos que acontecem na velhice. Aí depois ele resume a matéria dele e fecha o livro. Olha lá. Ele fala no verso 11, as palavras do sábio são como aguilhões. Porque quando o sábio fala, parece que perfura a gente, né? Rasga. E como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, os quais foram dadas pelo único pastor. Ele reconhece que Deus é aquele que comanda as ovelhas e tal. Demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Quer dizer, é infinito ficar falando e escrevendo coisas. E ele escreveu bastante. Aí ele fecha, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: tema a Deus, guarda os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. Pois Deus há de trazer a juízo, vai ter juízo, a toda obra, inclusive o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quando você vai para Apocalipse, você entende. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. E aí, então a gente entende que um homem de Deus, que teve a sabedoria de Deus, ele entendeu que todos nós teremos que nos apresentar perante um tribunal. Teremos que prestar contas. Né? E aí você tem no Novo Testamento, o que vocês acham? Me ajuda aí, eu estou perguntando. Vocês acham que tem isso no você prestar conta aí e tal? Como é que é? Vai para 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10. Se você encontrar, pode ler aí, tá? É 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Antes da 7ª trombeta tocar, queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês? É que o tribunal de prestação de contas do universo, ele está em atividade lá em cima. Aqueles que já morreram,
os nomes deles já estão selados com obras que foram boas ou más, e vão ou não receber o galardão da vida eterna. Nós que estamos vivos aqui e podemos ter o privilégio de, né, ver Jesus voltar em vida, né, nem ressuscitar, também temos a responsabilidade de estar em conformidade. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, 10. Quem encontrou pode ler. 2 Coríntios 5, 10. Pode ler, Bruno. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. É como se Paulo estivesse parafraseando Salomão. E agora, João vai falar no capítulo 11 de Apocalipse o quê? Abriu-se no céu o templo de Deus, capítulo 11, verso 19. Né? Então ele fala que Deus vem trazer recompensa aos profetas, seus servos, os santos e aos que temem o teu nome. Quem é que teme? Quem guarda os mandamentos de Deus. E aí no verso 19 ele fala, abriu-se no céu o templo de Deus. Se Guilherme Miller tivesse lido isso aqui com mais calma, ele ia ver que o santuário não era na terra, né? Se abriu no céu o templo de Deus, olha aí. Né? Então, a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. Queridos, vocês sabem que no santuário você tinha compartimentos, o santo e o santíssimo. No santo existia uma mesa, a mesa da proposição, haviam 12 pães ali, e aqueles pães eram trocados todos os dias. Do lado esquerdo existia o candelabro, a menorá, que era um candelabro com 7 pontas, 7 lâmpadas. No meio, mais à frente, na divisória do santo para o santíssimo, existia um altar de incenso, o altar de incensário, onde o sacerdote vinha com um turíbulo, que eram umas hastezinhas, e aqui um incenso queimando. E uma vez ao ano ele entrava o sumo sacerdote apenas no Santíssimo, onde tinha a arca da aliança. E o que é que tinha dentro da arca da aliança? Porque aqui, Apocalipse capítulo 11, verso 19, fala que abriu-se no céu o templo de Deus, ou seja, o santuário lá, e a arca da sua aliança foi vista. Ele viu a arca da aliança no seu santuário. O que tinha dentro da arca da aliança? A tábua dos 10 mandamentos. A mesma... Quando Moisés faz aqui uma tábua dos 10 mandamentos, ele está fazendo uma réplica do que já existia lá no céu. Tanto é que o que Moisés foi orientado para fazer aqui na terra, na hora que ele faz, ele não pega um cinzel e um martelo e começa a esculpir a pedra. Não acontece isso. Como é normal para um artista ou um escultor. É Deus que fala, pega o dedo de Deus e escreve. Já leram isso na Bíblia? Vamos ler isso? Olha só, Deuteronômio, vamos lá no Velho Testamento, agora, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia, ou o famoso Pentateuco, né? No capítulo 30... Deixa eu pegar aqui onde é que está o da lei. Opa. Perdão. É Êxodo. É que Deuteronômio repete a lei, né? Mas é em Êxodo. É Êxodo 30 e pouco, está na minha cabeça aqui, às vezes minha mente dá um bug. É isso mesmo, é o 31, no verso 18. Antes de começar o 32, está isso que eu falei para vocês. Mas vamos ler aqui rapidinho o verso 12. Ó. Disse mais o Senhor a Moisés. Né? Quer dizer, foi Moisés que disse para o povo ou foi Deus que disse para Moisés dizer para o povo? Tá? Então, você está vendo que é Deus que falou. Agora vai no verso 18. Pode ler, Adriana, se você quiser. Verso 18 do capítulo 31 de Êxodo. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha isso. O dedo de Deus, imagina.
Ele que escreveu. Quer dizer, eu vou fazer uma pergunta básica aqui, tá, gente? Uma coisa assim, que às vezes a gente se assusta, mas é básico, tá? Se foi Deus que escreveu com o dedo dele, não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás, não tarará, não farás imagem de escultura, guarda o sábado. Agora ele escreve um negócio assim e depois, no Novo Testamento, ele fala, o que eu escrevi lá pode apagar, agora mudou, é domingo. O que vocês acham? Fica esquisito, né? Isso acontece na lei humana, né, advogada? A gente muda a lei toda hora, né? Mas não. E outra, quando a gente fala, por exemplo, tem um termo jurídico, se eu tiver errado, a Adriana vai me corrigir, que fala, isso não se mexe, é cláusula pétrea. Pétrea vem de pedra, justamente remetendo ao êxodo, que é algo que Deus escreveu na pedra, não se mexe. Por exemplo, coisas que são constitucionais são cláusulas pétreas, não é? Então, nesse quesito aqui, leia o verso 16 do capítulo 32. É uma repetição, só para a gente ver. Pode ler, Adriana. Capítulo 32, verso 16. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Gente, uma repetição, né? E aí, se você for olhando, tem mais. Lá em Deuteronômio repete isso, mas eu não tenho aqui. O tema hoje não é a lei de Deus, o tema hoje é a gente entender em Apocalipse 11 que quando abriu o templo, o santuário, ele viu a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança estava a tábua dos 10 mandamentos, tá? Porque isso a Bíblia assim ensina. Beleza. Então é como se ele terminasse falando assim, nesse momento onde as nações estão iradas, onde a terra, tranquilo, onde a terra está sendo destruída, fica tranquila, não precisa pedir desculpa não, Adriana, é normal. Eu quando estou com o meu lá em casa, lá em Maringá, você já sabe como é que é, né? E aí o que acontece? Deus está falando, olha, no momento que as nações estiverem iradas, que a terra estiver quase prestes a ser destruída. Só uma informação, tá? Eu até anotei na minha Bíblia aqui, eu anotei isso no ano de 2023. Perdão, 2013, 10 anos atrás. Hoje, só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm um míssil intercontinental chamado Pacemaker, ou Peacemaker. Ele é um míssil que pode, ao acionado ou disparado, tocar a Terra, ele tem o poder de 200 megatons. O que é um megaton? Sabe Nagasaki e Hiroshima? Tá? Nagasaki e Hiroshima, quando caiu uma bomba em Nagasaki, uma em Hiroshima, cada bomba daquela tinha 5 megatons. Hoje, os Estados Unidos têm mísseis de 200 megatons. E sabe quantas? Em 2013, os Estados Unidos tinham mais de 2.000 mísseis de 200 megatons. Imagina, mais de 2.000 mísseis de 200 megatons. Hoje, se os Estados Unidos fosse um Xi Jinping lá, né, nos Estados Unidos, e ele apertasse um botão e falasse, vou mandar um míssil para cada capital do planeta. Acabaria com a Terra assim, rapidinho. Né? E por ano, até anotei aqui, são 700 bilhões de dólares que é investido em armas no Pentágono, na Força Militar Americana. Isso nós estamos falando dos Estados Unidos. Você vê a Rússia, vê outros países, China, todos eles também têm seus armamentos. Então, fica claro que eles têm um poder de destruir a Terra. Tá? Mas a terra não está na mão do homem, está na mão de Deus. Então Deus toca a 7ª trombeta antes, para destruir os que destroem a terra e para salvar aqueles que temem a ele. Aí, Apocalipse fecha, capítulo 11, explicando que isso tudo vai acontecer antes da volta de Jesus, e aí Apocalipse abre uma nova série para fechar o assunto, que eu diria que é o suprassumo do Apocalipse, que é o capítulo 12 e o capítulo 13, tá? Para poder entender onde João, onde Jesus, né, revelou para João que as coisas culminariam, e para ficar mais claro.
Agora já são 9h07. Nós temos aí 23 minutos. Eu vou entrar no Apocalipse 12. Já falamos no encontro passado. Já falamos no encontro passado, falamos na 11. Aí paramos aqui. Entendi. Tá. Desculpa. Não, é que a Pingo não estava na aula Não passada, tava. então, né, eu poderia, as duas Eu testemunhas... senti falta da Pingo, ela não estava aula passada. Não estava, né? É, Adriana, você está lendo O Grande Conflito? A Leda queria ler também, né? No capítulo 15, ele fala sobre esse capítulo do Apocalipse. Isso, no capítulo 15 do Ele Grande explica Conflito... bem esse capítulo. eu acho que eu já passei ele, eu estou no 17, ele é verdade, falou bastante ali dos capítulos, só que eu não tinha entrado ainda aqui, né? Depois você dá uma Mas conferência. foi onde eu mais grifei, assim, que tem bastante coisa ali, né? Que eu só leio grifando, né? Fala da Revolução Francesa, né? Sim, isso, essa parte a gente falou também, né? Já que você falou da Revolução, Isso. Aí ela cita alguns versículos do capítulo aqui. E pontos históricos, né? Imagina lá na França, eles vestiram uma prostituta de branco e ela foi no meio da praça e eles gritaram: essa é a nossa fé, a razão. Fala a deusa da razão, porque agora o pensamento iluminista queria racionalizar as coisas, não queria mais ter fé. Deus não precisa, nós precisamos de Deus. E a França deu várias bolas fora, que quiseram fazer a semana de 10 dias. As pessoas começaram a ficar loucas. Aí voltaram para a semana de 7 dias. Enfim, tem várias coisas aí no Grande Conflito. São pistas para você até buscar na história esses outros detalhes, tá? Mas Apocalipse 12 vai fechar com o centro da adoração verdadeira. E eu vou falar mais um pouquinho aqui, eu vou dar uma afirmativa e eu quero que vocês pesquisem se faz sentido o que eu vou falar. Apocalipse 12 vai revelar a igreja verdadeira. Eu não estou falando uma igreja que tem uma placa na frente. Eu estou falando de um povo de Deus fiel. E ela vai dar pistas. Primeiro, ela fala sobre dois personagens e são dadas ênfases aqui. Fala assim, o título no capítulo 12 é A Mulher e o Dragão. Correto? Aí o capítulo 12, pode ler para a gente aí, Bruno, o verso 1? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Pode ler o 2 e o 3 também, querido. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também? Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz Pode ler, o 5. E deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O verso 6, a mulher? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha aí os 1260 anos, de novo, né, Adriana? Lembra que nós calculamos? E, né, tempos e metade de um tempo dá 1260 anos. Né? 42 meses dá 1260 anos. E aqui está falando desse tempo também. E eu mostrei para vocês uma imagem que mostrou esse período da Idade Média, que é depois do ano 34 da nossa era, e tem que ser antes de 1844, porque essa profecia está dentro desse espaço da grande profecia de 2300 dias, anos, né? E aí nós mostramos isso no encontro passado. Se vocês quiserem que eu mostre de novo, eu mostro aqui de novo para vocês, tá? Mas o que eu quero pontuar aqui primeiro, antes da gente mostrar alguma coisa, é o seguinte. Existe uma interpretação, e eu tenho que deixar vocês conscientes disso, de que esses textos que foram lidos aqui agora há pouco, tá? De que esses textos seriam uma interpretação
para Maria, como Maria, mãe de Jesus, e Jesus. E essa interpretação, ela é uma interpretação preterista. E, normalmente, quem ensina essa interpretação é a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque eles querem dizer que isso aqui já aconteceu, então não tem que ficar olhando isso daqui para entender o futuro. Só que nós temos vários problemas aqui com essa interpretação e eu quero já começar a desmistificar aqui para vocês. Primeira coisa, por que essa profecia que já aconteceu, ela aparece depois do que se explica da sétima trombeta? Quer dizer, isso tem que ter conexão com o que está por vir e não com o que já aconteceu. E aí, talvez não faça tanto sentido, mas por uma boa análise, você tem que entender o seguinte, o desdobramento de Apocalipse, ele vai mostrando, repetindo, mas aumentando a intensidade, para que o leitor, o estudante, o estudioso, ele entenda que Jesus está prestes a voltar e que tem pistas dentro dessa questão. E não toda hora remeter ele para uma coisa, e principalmente essa, Maria fugindo com Jesus. Tá, vamos lembrar então, Maria, Mateus capítulo 1, Lucas, ali vai falar o quê? Jesus nasce em Belém, aí Herodes quer matar as crianças, Maria pega Jesus e José, e eles vão e fogem para o Egito e se escondem lá com o bebê. E depois o bebê volta, né? Agora, depois de 4 anos, que Jesus era criança e tudo, ele vive em Nazaré, não mais no Egito, e só vai aparecer Jesus com 12 anos de idade, que até Maria perde ele no templo. Beleza, tá. Aonde isso conecta com isso daqui? Vamos ver. Primeiro ponto, ó. A mulher em Apocalipse 12 não pode ser Maria, porque devido à proximidade de João com Maria, João, ele conheceu Maria. Inclusive, na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, ele disse assim, filho, aí está a tua mãe. Quem era esse? Era João. Aos pés da cruz estava João e Maria. E disse, Maria, aí está o teu filho. Jesus tinha tanta compaixão e preocupação com o emocional de Maria e de João, ele falou, João, fica tranquilo, ó, ela é sua mãe, ela vai cuidar de você. João era um jovenzinho de 17 anos no máximo, e Maria era viúva já, porque José já tinha morrido quando Jesus morre na cruz. Ele era um senhor que morreu, porque naquele momento que Jesus é batizado, já não tem José na história. Ele já tinha morrido. E agora Maria estava sozinha. Quem era o homem que ia cuidar da casa ou ajudar Maria? E depois ele fala, aí está o seu filho, né? E tal. E por ter essa proximidade, nós podemos concluir que João, ele não poderia omitir a identidade pessoal da mulher, sendo que ele revela a identidade pessoal do dragão. Quer ver? Leia aí pra gente, Apocalipse capítulo 12, versos 9. Pode ler, Adriana. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso, aqui João revela que o dragão é a antiga serpente, é o diabo. E aí ele não ia revelar, então, a mulher é Maria. Então, se fosse Maria, ele teria feito, ele revelaria os personagens. Ok? Então, por que ele deixou oculto a mulher? Porque justamente a mulher, ela é entendida na Bíblia, não como a personagem Maria, mas como a mulher de Cristo, e não a mãe de Cristo. Tem um outro ponto que acho que vale a pena a gente entender, que a mulher, ela foge depois que seu filho é arrebatado para Deus e seu trono. Maria não faz isso, Maria foge levando Jesus para o Egito. Então, não cola, não dá para colar isso. Outro argumento interessante é que a mulher foge para um lugar deserto. Aqui na Bíblia você vai ver que Maria foge para o Egito. O Egito não era um lugar deserto, era um país muito populoso. Então, nós vemos que tem... Eu acho que deserto como literal, né? Que tinha deserto. Deserto no Egito, mas não era, ela foi para uma cidade do Egito, né? E olha só, outro detalhe para fechar essa argumentação de refuta a essa interpretação preterista. Os 1260 dias, eles são simbólicos. E não seria lógico, né? Seria ilógico, né? A Maria, que ela fosse perseguida por 1260 anos. Imagina, não dá. Então, não cola, não fecha.
foi uma artimanha para justamente tirar o foco de entender quem é a igreja verdadeira e quem é a igreja falsa. E no tocante a essa identificação, a igreja de Roma, ela fica cada vez mais evidente, né? Então, a gente entende que a mulher, ela é um símbolo de alguma coisa, assim como várias outras coisas. Eu quero compartilhar com vocês agora uma tela rápida. Não estou com pressa de terminar o capítulo 12, eu quero ir com calma para vocês entenderem as coisas dentro do seu contexto, tá? Deixa eu vir aqui, como é que tá? Eu vou voltar aqui, ó. Bom, dá para vocês verem aí a imagem? Consegue ver, pessoal? Sim. Tá? Ó, a igreja verdadeira revelada no Apocalipse. O verso 1, nós vimos aqui uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, como o Bruno leu, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Como se fosse essa imagem aí, né? O Apocalipse, como eu disse, é um livro de símbolos. Nós vamos ver aí, nós vimos o cordeiro com 7 olhos, vamos ver uma outra mulher sentada numa besta. Vimos aqui que a besta tem, ali foi lido, né? Que ela tem 7 cabeças, 10 chifres, não é isso? Tudo isso a gente vai entender daqui para frente de uma forma clara. Mas a priori, ó, eu coloquei rapidinho palavra do lado de palavra, tá? Leia para mim aí, Adriana, a palavra da esquerda para a direita. Branco. Branco, pureza. Vermelho, sangue. Preto, impiedade. E amarelo, morte. O que você lembra quando você está lendo essas coisas aqui? Apocalipse não tem 4 cavaleiros? Uhum. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Olha aqui. Aqui é um resumão, assim, palavrinha, bem fácil. Símbolos e significados do Apocalipse. Leia para a gente, Bruno, da esquerda para a direita. 7, perfeição. 6, imperfeição. 12, povo de Deus. 4, universalidade. Isso, faltou um R ali, desculpa. Universalidade, que é norte, sul, leste, oeste, todo o globo. 12 tribos, 12 discípulos. Povo de Deus, né? O 6 é a imperfeição, porque não atingiu a plenitude, não fechou. 7 é perfeição. Pode ler, Adriana. Animal. Animal, rei ou reino. Mulher, igreja. Água. Opa, achou. Mulher é igreja. Mas onde está escrito isso? Vocês querem dar uma olhadinha? Vamos achar isso na Bíblia? Preparados? Então, vou fechar aqui. Peraí, fechar não, só vou puxar para cá. Agora, abre a Bíblia aí, ó, só para a gente dar uma olhadinha nisso. Vai para Efésios. Tem vários textos, tá? Mas esse de Efésios é um que a gente utiliza muito. Capítulo 5, no verso 25. Ali é uma ordem de Paulo e ele usa esse símbolo. Pode ler para a gente aí quem encontrou. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como que é o trocadilho aí? Cristo é o marido, a igreja é a mulher, né? Tem outros exemplos disso, Jackson, na Bíblia? Tem. Em Coríntios, você tem em Hebreus, tá? Eu posso passar todos os textos depois para vocês. Mas, a priori, vamos voltar lá para ler o quadrinho. Mulher é igreja. Então, quando você lê aqui, olha como vai ficar fácil a gente entender isso agora. Vai para Apocalipse capítulo 12, Adriana, e tenta ler agora. Ó, você é advogado, hein? Você vai fazer a sustentação oral agora, hein? Vai lá. Leia, dando já a tradução. É qual mesmo? Deixa eu ver. 12, verso 1. E viu-se um grande sinal do céu, no céu, uma igreja vestida do sol. Seria isso? Muito bem, porque agora a mulher já sabe que é a igreja. Agora o sol. O que é o sol? Olha só, vamos voltar aqui agora para o nosso quadrinho, tá? Águas, povos. Um dia
Um ano. Não é isso que a gente estudou? E vimos os textos. Agora, pode ler aí, Bruno, para a gente. Ventos, guerras, chifre, poder, reino, tempos, anos, cabeça, monte, rei. Agora a Adriana. Cordeiro Jesus Cristo, 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 anjos, 7 anjos, 7 líderes. Muito bem. Agora lê para a gente, Brunão. Cauda, falso profeta, Babilônia, igreja falsa, meretrizes, igrejas falsas, cálice, taça, juízo divino. Agora pode ler aí, Adriana. Sol, divindade. Lua, palavra. 12 estrelas, 12 apóstolos. Coroa, vitória. Muito bem. O sol é a divindade. A divindade é Deus. A lua é a palavra. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As pessoas usavam as lâmpadas à noite para poder andar, principalmente quando não tinha lua forte que iluminava, né? Então, a gente tem alguns textos, eu vou usar alguns aqui até para vocês poderem sentirem mais segurança e firmeza no que a gente está falando, tá? Então, abre a Bíblia aí agora em Salmo 84, verso 11, por favor. Salmo, lá no meio da Bíblia, né? 84, verso 11. É 34, né? Perdão, 84, eu falei. 84. 84, verso 11. O que está escrito aí, Adriana? Verso 11. Porque o Senhor é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Normalmente a glória é representada pela luz. E aqui o texto fala, pois o Senhor Deus é sol. Não é que o sol é Deus, tá, gente? É como uma figura de linguagem para ver que você, quando olha para o céu, e aí eu quero fazer uma pergunta para você. Cristo é o nosso sol da justiça, que vai estar em Isaías, deixa eu pegar aqui, ó. Perdão, Malaquias 4:2 vai falar disso, que Jesus é o sol da justiça também. E o profeta, deixa eu pegar aqui, pode abrir. O que está em Malaquias 4:2? Malaquias está antes de Mateus, capítulo 4, verso 2, ó. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros na estribeira. A minha Bíblia fala assim, Bruno, olha que bonito, ó. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Quem é que trouxe salvação para a gente? Jesus, nosso sol da justiça. Ele fala assim, ó, debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros, libertos da estrebaria. Ou seja, ele quebrou a cerca, aquilo que privava, que dividia e tal. Agora, em Apocalipse capítulo 12, quando a gente lê que a mulher está vestida do sol, ela está vestida da divindade, ela está revestida da glória, da perfeição de Deus. Tá? E ela tem debaixo o quê? Aquilo que reflete a glória de Deus na terra. Se você olha para o céu, a luz, ela é um astro, um planeta, né? É um satélite natural que reflete a luz do sol. A Lua não tem luz própria. O que é que reflete a voz de Deus, a vontade de Deus aqui na Terra? Palavra. Palavra. Por isso que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, o que o João está dizendo aqui? Ó? Viu-se um grande sinal no céu, uma igreja vestida da glória de Deus e tendo calcada, sustentada em cima da palavra. E na cabeça, ela tem uma coroa com o fundamento da igreja verdadeira, os 12 apóstolos sobre a cabeça. Pegou a visão?
Aí fica fácil quando você estuda Apocalipse, quando você entende os símbolos. E agora eu vou avançar aqui, só para a gente terminar rapidinho, porque eu tenho mais 3 minutinhos. Eu só quero mostrar mais um pouquinho esse painel. Ó. 144 mil é o quê? Povo salvo. Meia hora é uma semana. 5 meses, 150 anos. 42 meses, 1.260 anos. Animal, como nós falamos, é o quê? O que está escrito aí? Reino. Onde está isso? Daniel 7, do verso 17 ao 23, vai falar que animais são reinos. A mulher, eu li para vocês o texto de Efésios, é a igreja. O chifre são poder, são reinos. Isso está em Apocalipse 17, 2. As águas são povos, são multidões. Apocalipse 17, 15. Os ventos, olha aí, ó, o Bruno leu, são guerras. Jeremias 51, verso 1 a 5, né? Diz isso. As estrelas, ou estrelas são anjos. Então aqui, só para a gente fechar esse tema, essa primeira parte de Apocalipse, vamos lá dar uma olhadinha. Olha só, o Bruno leu no verso 4, que o dragão, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Então ele levou consigo o quê, Adriana? A terça parte dos anjos. Né? Então, Satanás, ele convenceu lá no céu a terça parte dos... Se existia 900 mil anjos, 300 mil anjos, ele convenceu. E o que aconteceu? Então, esses são os anjos caídos que a gente estudou numa aula aí passada, né? Isso, anjos caídos. Fala, a terça parte dos anjos são esses anjos caídos. Caídos. 1/3 deles caíram. 2/3 ficou com Deus. Tá? E aí, ó, fala aqui no verso 7, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra Satanás. E Satanás e os seus anjos batalhavam. Verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E aí, verso 9, foi lançado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado, lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E aqui vou dizer uma coisa para vocês, que a gente tem que ter um estudo mais profundo para frente, mas aqui é quando Jesus morreu na cruz. Ah, Jacques, não foi antes? Sim, eles foram expulsos antes, mas eles tinham acesso ao céu ainda. Tanto é que no livro de Jó, no capítulo 1, fala que Satanás aparece lá numa reunião do céu, e Deus fala, de onde você veio? Vim de rodear a terra e passear por ela, como quem quer dizer assim, eu vim lá do lugar que eu mando. Se eles são representantes de outros planetas e estão aqui, eu também posso estar aqui. Abelhudo, né? E aí Deus falou, mas você viu lá o meu servo Jó? Você viu lá como ele é fiel e tal? Aí Satanás, mexe nele lá, tira as coisas dele para ver se ele não te escarnece. Aí ele falou, tudo bem, pode ir lá, faz isso, não tira a vida dele. Entendeu? Então a gente vê que Satanás, ele tinha ainda essa influência política, esse acesso ao Congresso, essa liberdade de andar no palácio, sabe? Ele não era bem-vindo, ele era um atrevido. Sabe o furão de festa? É furão que fala? É furão? Não, tem... Quando um cara... Não, tem um nome, eu esqueci agora. Penetra, né? Penetra. O cara é um penetra. Satanás, ele estava lá, ele não era bem-vindo, ele não foi convidado, né? Ele estava lá. E ele fazia isso. Só que quando Jesus morre na cruz, todos os anjos que não caíram falam, puxa, realmente, ele não é um camarada, ele não é um de nós. Ele é muito cruel. Ele matou o Criador, o Filho de Deus. Só que ninguém sabia que Jesus ia ressuscitar, né? E aí foi a grande surpresa. Mas aqui fala que ele foi expulso. E ali vai desenrolar todo o Apocalipse capítulo 12, e no último verso, até o verso 17, que nós vamos estudar no próximo encontro, nós vamos ver a característica principal da igreja verdadeira na Terra, tá? E vai ser legal, porque agora o Apocalipse ele vai tomar um outro curso, gente. Para quem estudou até agora e teve a perseverança de estar aqui até agora, tudo vai começar a se encaixar. Porque do 12 até o 17 são conexões assim maravilhosas que vão aumentar a sua consciência espiritual quando você começar a enxergar igrejas, doutrinas, discursos, pregações, tá?
Então é isso, eu quero ver vocês na próxima. Agora eu queria encerrar para fazer uma pergunta, que já é 9h31. Quem tem perguntas aí, alguma colocação? Eu não tenho perguntas, mas eu tenho uma colocação. Quando você fala de Jó, né, que ele deu uma ordem para Satanás, né, e até o Satanás obedece a Deus, né, porque ele deu uma ordem e Satanás, ele cumpriu, ele não desobedeceu a Deus. Então, até ele obedece a Deus, né? Até ele, exatamente. O Rodrigo Silva uma vez usou um exemplo que eu achei interessante. O pessoal falou, uau, né? Que exemplo. Assim, se Deus fosse guerrear com Satanás, seria uma covardia. Deus criou tudo. Ele faz assim, ele acaba com Satanás. Uhum. Então, ele permite que Satanás vá até se autodestruir e ele só, fim, tá? Uhum. Por quê? Porque ele é um poder infinitamente, descomunalmente superior ao de Satanás. Só que Deus, ele está provando o amor dos seus filhos aqui na Terra, para que o universo tenha certeza que amor com amor se paga. Não que a gente está comprando a salvação, mas que a gente ama tanto a salvação que nos foi dada, que a gente responde a pergunta de Jesus em São João 14, verso 15. Jesus falou assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o discípulo João, que é o discípulo que Jesus revelou o Apocalipse, olha o que ele vai falar na sua carta de 1 João. Isso aqui, na época, para minha compreensão, foi uma bufetada, porque eu sempre fui resistente com muitas coisas, isso até hoje. Mas aqui eu entendi uma mensagem muito forte. Primeira carta de João, no capítulo 2, ele começa de forma muito amorosa, o João, o discípulo do amor, né? Ele fala assim, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo. Imagina? Jesus Cristo, ele é o juiz e ao mesmo tempo é nosso advogado. Aí ele fala, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Quer dizer, ele não está falando só nós que amamos, os que não amaram também, ele também está ali disposto. Aí, aqui o texto que me foi chocante. Ele fala no verso 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aí, verso 4 é a lapada, segura. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E aí a gente fala, isso aí é outro mandamento. Não, não é não, é os 10. Olha o verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então é interessante. As pessoas às vezes discutem, falam, os adventistas são legalistas. Não é que a gente é legalista, é que a Bíblia manda guardar os mandamentos. E tem um velho ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eu falo para o meu filho, obedecer o pai, honra teu pai, né? Para se prolongue os seus dias na terra, que você seja uma pessoa feliz. Deus fala a mesma coisa para a gente. Ele fala, filhinhos, vocês pecarem, eu sou advogado de vocês, eu estou aqui para perdoar e tal. Mas, se você fala que me ama e não guarda meu mandamento, você é mentiroso. Né? Então, o que vai pegar no final? O Apocalipse mostra isso sempre. Adoração a quem e obediência ao quê? A pegada de Apocalipse é adoração verdadeira e adoração falsa. E Deus está toda hora repetindo, porque ele falou que vai pegar quando tocar a 7ª trombeta, se vocês fizeram jus a toda essa mensagem. Mas nós vamos estudar isso mais para frente, tá? Desculpa, Adriana, me alonguei bastante aqui, mas só para a gente ter uma... Você está com dor de cabeça, eu também estou. Falei para Pingo aqui, bebi uma aguinha, hoje tomei muito sol, e a gente tem que descansar. Você também, Bruno? Pegou muito sol? Tá. Todo lugar está... Um pouco cansado, cara. E a Daniela, tá bem? Tá um pouquinho ruim também. O frio de Maringá, esse tempo aí esquentando, chovendo, ela tá meio ruinzinha hoje. Tá deitada já. Nicos, né, com a criança, tem que se cuidar. Leda, um ótimo dia para você aí na China, Leda, sua família, tá? Nós vamos orar agora e vamos nos despedir então, tá bom, meus queridos? Eu também. Falou, Leda. Amado Deus e Pai, muito obrigado por estarmos
mais uma vez aqui, abrindo a tua palavra e ouvindo a tua voz através dos teus escritos sagrados. Pedimos uma bênção especial sobre a família do Bruno, da Adriana, da Leda, nós que estamos aqui, nossos familiares onde estiverem, que o Senhor cuide de cada um essa noite e que possamos estar aqui de novo nessa sala virtual na semana que vem para entender o que está em Apocalipse 12 e entender qual é a sua vontade bendita para a nossa salvação. Ajuda-nos a sermos mais fiéis e mais consagrados a cada dia. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e em nome de Jesus fazemos essa oração. Amém. 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 Boa noite, queridos. Bom descanso. Tchau, bom feriado para vocês. Boa noite. Para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.